Fala pessoal, tudo bom com vocês? Novamente, né? Falando de legislação farmacêutica, mas dessa vez, como eu havia comentado, vai ser sobre uma revisão do que a gente já aprendeu, ok? Eu sei que vocês estão com um pouco de dificuldade, na verdade, bastante dificuldade, né? Com relação a isso, porque eu sei que o assunto é complexo, tá? Fala de direito, fala de termos técnicos, tá? O assunto é bem subjetivo. Infelizmente tem que ler mesmo, tá? E assim, a gente vai estar fazendo essa revisão, como eu havia dito, e logo após isso eu passei uma atividade qualitativa para vocês, para poder ajudar, tá bom? Essa atividade vale 2 pontos, ela tem 7 questões. Eu vou até apresentar para vocês nessa mesma aula, ok? Mostrar para vocês essa atividade. Então, a legislação farmacêutica, tá? A gente vai fazer um desdobramento, tá? Vai ser tipo desembrulhar o assunto, vamos conseguir ver mais, de forma mais simples, beleza? Então a gente vai começar pelo decreto número 23770/1931. Tá? Como foi na nossa primeira aula que a gente viu nesse decreto. Ele foi instituído no dia 8 de setembro de 1931. E o que ele regula? Ele decreta, né, que a aprovação e regulamentação do exercício da farmácia do Brasil, ou seja, a partir dessa data, a gente pôde, né, começar a nossa profissão aqui no Brasil. É um marco muito importante. E é interessante você se atentar a um ano, pelo menos, tá, do decreto. Que eu posso estar pedindo em prova, tá bom? Então, pelo menos o ano foi 1931, tá? É interessante porque essa aprovação do regulamento do exercício da profissão farmacêutica oficializou em todas as farmácias, tá? Que o farmacêutico é necessário sim, tá? Nas indústrias, o farmacêutico é necessário sim, presente nas farmácias, tá? E nesse tempo era bem primitivo, tá bom? Mas mesmo nesse tempo foi reconhecido que precisava de alguém que tivesse conhecimento bastante para poder estar guiando, tá? Então, nessa necessidade, a Constituição Federal, juntamente com o presidente da República, instituiu esse decreto, tá bom? E criou a nossa classe farmacêutica, tá? Que interessante. Tá bom? Então, basicamente, o que é que vocês aprendem a ementa, tá? Ou seja, a aprovação e regulamentação da profissão, do exercício do farmacêutico no Brasil, e o ano foi de 1931, beleza? E isso tudo no artigo 1. Depois, no artigo 2, como eu havia comentado antes, tá? Na nossa primeira aulinha, a gente comentei das atribuições do profissional farmacêutico. Nesse artigo 2, acho que, se eu não me engano, tem 6 atribuições, tá? Sendo que as 4 últimas não são privativas do farmacêutico, o que significa que o farmacêutico, não só o farmacêutico, pode estar atuando como demais áreas também, áreas essas semelhantes, tá? Que podem estar atuando, tá bom? Mas eu coloquei aqui que são privativas, que são só 2. As privativas conta, né, que são a manipulação e o comércio dos medicamentos ou remédios magistrais. Que esse nome magistral, tá, é um nome muito primitivo, na verdade. Ele significa que essa farmácia magistral é mais aqueles medicamentos, matéria-primas que são com dosagem especial, é feito com matéria-prima diferenciada, tá? Algo feito bem manual, tá? Não é industrializado. Então, ganha parte da farmácia de manipulação, tá? Conta sobre isso. Então, adiantando, a farmácia de manipulação é algo que só nós, farmacêuticos, podemos atuar, e nenhuma outra área pode estar compartimentalizando essa área, tá bom? E fala também, isso no parágrafo 2, fala dos medicamentos ou remédios galênicos. O que são galênicos? Também é um nome primitivo, tá? Galênicos são aqueles medicamentos extraídos naturais, são extratos naturais e vegetais, tá? Tomando a parte de medicamentos fitoterápicos, tá? Então, até os medicamentos fitoterápicos, de forma só nós podemos estar atuando nessa área. Tá? Eu coloquei essas 2 privativas porque é algo importantíssimo, tá, para a gente estar aprendendo. Tá? Então, fazendo essa revisão, eu achei melhor colocar só esses 2. Tá? Mas se vocês quiserem dar uma olhadinha no decreto 23770 de 1931, também comenta de outras áreas que o farmacêutico pode estar atuando. Beleza? E a gente vai dar um salto logo para a Lei 3.820, que foi instituída no ano de 1960. Tá? Do dia 21 de novembro, tá? Ou seja, foi 29 anos depois. O que aconteceu nesse ano?
aconteceu a criação, a formação dos nossos conselhos, tá? Os nossos órgãos de proteção, que são os conselhos federais de farmácia e os conselhos regionais de farmácia, tá? Em todo o Brasil. Tá bom? Isso conta no artigo 1. Então, foi um marco importante porque é um órgão de proteção à nossa classe farmacêutica. Também tem um papel importante nas empresas, tá? Como farmácias, indústrias. Eles vão também auxiliar ou regulamentar leis, criar resoluções que vão ajudar ou também regulamentar de forma a sanar, tá? Qualquer dúvida que tenha ou também na proteção, tá? da comunidade ou da população. Tá bom? Porque se uma farmácia está, ou uma farmácia de manipulação, ou indústrias estão de forma negligente, eles também vêm para poder multar, para poder proteger, né, a população dessas certas coisas. Então, é algo muito importante, foi um marco muito importante para a nossa classe farmacêutica. Ok? E também tem algumas características, algumas peculiaridades que esse órgão tem, que eu quero que vocês se atentem. Primeiro, eles são uma pessoa jurídica, certo? Eles não são uma pessoa física. Eles não têm CPF, têm CNPJ, ou seja, eles são uma instituição, um órgão. Em segundo, eles são de caráter público, não privado, tá? Não se atente a isso. Tá bom? Eles são públicos, têm caráter social, eles ajudam, eles beneficiam a população, tá bom? E também eles são autônomos, eles conseguem se manter de forma financeira e administrativa. Como? Eles conseguem trabalhar na faixa de anuidades, tá? Eles conseguem se manter com anuidades, com taxas e tributos que as empresas ou profissionais se inscrevem dependendo da região onde estão instituídos, tá bom? Então eles conseguem se manter, beleza? Vamos avançar. E no Conselho, trazendo mais um esclarecimento, né, na Lei 3.820, tem um esclarecimento sobre os Conselhos Federais, o Conselho Federal de Farmácia. Tá bom? Qual é a finalidade desse Conselho Federal de Farmácia? Como eu havia comentado, tá? Aqui está de forma bem resumida. Então, é regulamentar, disciplinar todo o exercício da profissão farmacêutica no Brasil. Tá bom? Então, sempre primando pela ética, zelando pelo bem-estar e segurança da sociedade. Tá bem legal, né? Essa síntese. Então, basicamente, como eu havia comentado, eles têm um papel muito importante, tá? Na segurança da população, tá? Para que nenhuma empresa consiga estar atuando de forma negligente, né? Então, o Conselho Federal de Farmácia exige vários documentos, exige que a empresa esteja sempre com a licença sanitária ativa, tá? Sempre com padrões de qualidade, tá? Para poder atender a população. Isso vale para todas as empresas e também para os profissionais de saúde, que somos nós farmacêuticos, no caso. Isso tudo no artigo também no Conselho Federal de Farmácia, conta no artigo 2, fala que a sede desse Conselho Federal de Farmácia é situado no Distrito Federal, tá bom? E sua jurisdição, ou seja, ele atua em todo o território nacional. Já o Conselho Regional de Farmácia, ele atua especificamente na sua região onde está instalado, tá bom? E aqui fala também da estrutura e composição, no artigo 6, do Conselho Federal de Farmácia. O que o Conselho Federal de Farmácia ele é construído? Tá? Quais são seus membros, tá? Responsáveis pelas suas funções? Então, os membros especificamente são 4 membros, tá? A cada 4 anos, tá, são criados esses 4 membros, que são formados por farmacêuticos, obviamente, né? O presidente, o seu vice, o diretor tesoureiro e o secretário-geral. Tá? Esses 4 membros são criados, tá, na diretoria colegiada. É conhecido como diretoria colegiada, tá bom? E essa diretoria colegiada, ela é fundada, tá bom? Por membros, tá, do conselho que se elegem, tá? Eles elegem e aí por votação são elegidos. E a cada 4 anos o seu mandato é válido por 4 anos, beleza? Isso também vale por todos os conselhos regionais de farmácia, beleza? Como a gente tinha até comentado na nossa primeira aula, tá bom? Que também os conselhos regionais de farmácia são instituídos por 4 membros também, da mesma maneira que o Conselho Federal de Farmácia é instituído, tá bom? Presidente, vice, diretor, secretário-geral. Beleza? Vamos avançar. E na prestação de contas? Sabemos que esse órgão ele consegue se manter, certo? A gente tinha comentado que ele recebe, né, tributos, multas, anuidades, tá? Também consegue, ele recebe apoio da União. A União também ajuda, tá? Com financiamento
porque eles também são um órgão que ele planeja, ele tem projetos, então, um órgão que tem projetos, então, de certa forma, a União também ajuda, tá bom? E com todos esses valores que eles recebem, eles não são isentos de prestação de contas, não. Ele tem que também prestar contas para o Tribunal de Contas da União, tá? Ou seja, ele tem que prestar contas para a Constituição Federal do que ele recebe todos os anos, tá bom? Então, uma coisa que a gente tem que entender que esses órgãos, tá? Eles, todos os anos, eles enviam um relatório, tá, de prestação de contas para o Tribunal de Contas da União. Tanto o Conselho Federal como os conselhos regionais. Beleza? Todos os anos. O Conselho Federal de Farmácia, ele já envia diretamente para o TCU. Só o relatório, o Conselho Federal de Farmácia aprovar o relatório, eles já estão enviando para o TCU todo ano. Já o Conselho Regional de Farmácia, eles não podem enviar diretamente não, para o TCU. Eles têm que primeiro enviar para o Conselho Federal de Farmácia, e após o Conselho Federal de Farmácia estar avaliando, tá, as prestações de contas dos demais conselhos, logo em seguida eles enviam para o TCU, beleza? Só uma observação, quem é que envia, quem é responsável por estar enviando dos conselhos regionais de farmácia? São os presidentes, tá? Então os presidentes têm essa função de criar esse relatório de prestação de contas e a função deles é diretamente para eles, essa função de enviar, tá bom? Para o TCU, beleza? Certo. A gente vai entender um pouco quais são as funções do Conselho Federal de Farmácia e também do Regional de Farmácia. Primeiramente, eu coloquei, tá descrito no artigo 6, várias funções do Conselho Federal de Farmácia, tá bom? O que ele pode fazer, o que ele faz pela nossa classe farmacêutica. Eu coloquei especificamente 3, tá? De certa forma mais importante, acredito, que é o quê? Primeiramente, eu coloquei realizar ou criar resoluções para o cumprimento da lei. Então, ele pode estar criando resoluções, e na verdade criou inúmeras resoluções. Tá? Dentre elas, uma que a gente viu na aula anterior, que é a resolução de número 596/2014. Qual é essa resolução, pessoal? A resolução do Código de Ética Farmacêutico. Entre outras resoluções ele criou, tá bom? Então, ele tem essa função de criar resoluções para poder regulamentar e cuidar da nossa classe farmacêutica, tá bom? Então, eu coloquei como uma função deles. Outra função também é decidir questões envolvendo as atividades e funções do farmacêutico no Brasil. Ou seja, fala das competências do farmacêutico. A gente tinha comentado agora há pouco do decreto 23770, que falava das atribuições do farmacêutico, o que ele pode estar atuando, tá? Então, basicamente, o Conselho Federal de Farmácia ele tem essa função também de atribuir funções ao farmacêutico, o que ele pode fazer, onde é que ele pode estar atuando e também onde ele não pode estar atuando. Tá bom? Então, tem essa função que o Conselho Federal de Farmácia pode estar fazendo. Tá? E eu coloquei essa função, tá, de forma geral, que ele tem esse poder de atuar, né, pela saúde pública, prezando pela saúde pública, pela licença sanitária das empresas, promovendo sempre a assistência, cobrando do farmacêutico a assistência farmacêutica, tá? De forma a integrar, tá? A melhor prestação do serviço do profissional e empresas à sociedade. Então, essa função é de forma geral, tá? Que o Conselho Federal de Farmácia faz. Beleza? A gente falou do Conselho Federal de Farmácia e agora a gente vai falar sobre os regionais de farmácia. O que eles também fazem? Isso está descrito, tá? No artigo 10 da 3.820. Tá bom? Então, o Conselho Regional de Farmácia, especificamente, ele vai defender o profissional farmacêutico. Tá? Ele defende a atuação do farmacêutico, tá, nas suas regiões. Tá? Ele vai defender de forma que o farmacêutico precisar de alguma ajuda, seja nas suas atividades, tá, integradas à empresa, ele vai estar sempre regulamentando. Por exemplo, essa pandemia que a gente está convivendo, né, uma coisa que chegou no meu e-mail foi o pedido especial, também chegou no e-mail das empresas, que as empresas possam estar disponibilizando todo o material para o profissional farmacêutico estar trabalhando, tá? Luvas, máscaras, tá? Então, isso é uma atividade de defesa ao profissional, tá? E também para poder regulamentar as empresas, a criação desse hábito de proteção, não só uma cobrança para as empresas, mas também para a proteção do profissional farmacêutico, tá? Então, chegou os e-mails solicitando, tá? Cobrando as empresas. É bem interessante. É uma das funções, tá bom? Entre outras funções que ele defende o profissional. Beleza? Outra coisa também é esclarecer dúvidas pertinentes, tá?
as competências do farmacêutico. Ou seja, ele vai esclarecer o que o farmacêutico pode estar atuando dentro da região dele. Tá? Ou também dúvidas que o farmacêutico tenha relativas a isso. Tá? Qualquer dúvida que tiver, a gente pode estar ligando para o Conselho Federal de Farmácia, entrando em contato com o Regional de Farmácia, esclarecendo algumas dúvidas acerca dessa região, o que a gente pode estar fazendo. Tá? É bem interessante. E também ele regulamenta, né? Ele solicita que o farmacêutico esteja inscrito para poder exercer a profissão, ou seja, ele tem que primeiro se inscrever na região onde ele quer trabalhar, tá, beleza? Para poder apresentando documentos, tá, provando que ele está legal para poder trabalhar, provando diplomas, documentos pessoais, tá? Isso tudo tem que estar bem especificado para eles poderem entender que você pode estar trabalhando, tá bom? Então, tem que se inscrever, pagar anuidade, tá bom? E apresentar os documentos que eles solicitam para você poder estar tudo certo para poder trabalhar, tá bom? E já a gente aproveitando para comentar, tá, sobre a número 596, resolução que eu tinha comentado, né, que o Conselho Federal de Farmácia cria resoluções. Essa foi a resolução que a gente criou, tá bom? Foi instituído no dia 21 de fevereiro de 2014. Beleza? O que ela dispõe? Ela dispõe sobre o Código de Ética Farmacêutico, Código do Processo Ético, e estabelece as infrações e regras da aplicação das sanções disciplinares. A gente não vai entrar muito a fundo, tá bom? Também já adianto para vocês que eu não vou cobrar tanto essa resolução, vou cobrar mais os títulos dela, tá? Ou seja, os anexos e títulos, tá bom? Então, ela instituiu o nosso Código de Ética do profissional farmacêutico e dividiu em 3 anexos, certo? Eu coloquei de forma bem resumida, tá bom? Os artigo 1, artigo 2, artigo 3. O que ele comenta, tá? Nesses demais artigos, tá? Do Código de Ética. Beleza? Então, basicamente, o artigo 1 vai aprovar o Código de Ética Farmacêutico nos termos do anexo 1. Não sei se você se recorda, na nossa última aula, o anexo 1 aprova uns 5 títulos, em torno de 5 títulos, né? Que subdividem o Código de Ética Farmacêutico, certo? Eu vou estar cobrando só os títulos, tá bom? Então, só para vocês entenderem os títulos, tá? Dê uma revisada, tá bom? Então, no artigo 1 aprova o Código de Ética Farmacêutica nos termos do anexo 1, certo? E no artigo 2 já comenta sobre o Código do Processo Ético, ou seja, após o farmacêutico for apresentar algum delito, ter algum desvio de conduta, ele vai passar por um processo ético, tá? Esse processo ético é em cadeias, tá? Nos procedimentos dele vai ter denúncia, recebimento da denúncia, vai ter elaboração do processo, se vai ser arquivado ou se esse processo vai ser instituído, tá? Se ele vai começar o processo, então tudo isso é apresentado no Código do Processo Ético, tá bom? Isso no anexo 2, tá bom? E, por último, o artigo 3, só para vocês entenderem que no artigo 3 são 14 artigos, né? Eu comentei, eu não entrei, tá? Conta sobre as infrações e as regras das aplicações das sanções disciplinares, tá bom? Basicamente, eu quero que vocês atentem mais ao artigo 1 e o artigo 2, tá? Que comenta sobre o anexo 1 e o anexo 2. Beleza? E a gente vai comentar, a gente encerra, tá? A gente vai, como eu havia dito para vocês, a gente vai comentar sobre a nossa atividade, que eu falei para vocês. Eu passei uma atividade qualitativa, que vai ajudar vocês, tá? Na prova, como eu havia falado, vai ser mais 2 pontos, tá? Com o resumo que eu tinha passado, fecha 3 pontos, ou seja, a prova vale 7 pontos, tá? Então, sobre a atividade, para vocês darem uma olhada, tá? Eu vou estar enviando para vocês no nosso link, tá? Via WhatsApp, vou estar enviando essa atividade e vou dar uma semana para você poder concluir, tá bom? Essa é a nossa atividade, tá? Ela é qualitativa, vale 2 pontos. Como eu havia comentado antes, eu coloquei 7 questões para vocês, tá? Tem verdade, tem correto ou errado, tem também subjetiva, também tem de marcar, tá? Mas não é difícil, tá, pessoal? E a minha prova vai ser basicamente semelhante às questões. Eu só quero que vocês entendam como é que vai ser. Basicamente vai ser assim, tá? Aí tem os pontinhos referentes às questões, tá? Vai valer 2 pontos. Eu devia atribuir esses 2 pontos em cada questão, tá bom? Se você for somando, vai dar os 2 pontos. Tá? Tem um meio ponto aqui, tá? 0,25, fica 1 ponto, aí que são 4, tá? Fechando os 2 pontos, beleza? Então, basicamente, ó,
Na primeira questão, é só uma definição sobre legislação farmacêutica e ética profissional, você faz uma definição. E eu quero que vocês me digam, também já na questão 2, o que o decreto 23770 institui, tá? O que ele diz no artigo 20, no decreto 23770? Vocês vão me dizer aqui. Beleza? Na questão 3, eu quero que vocês me digam 3 atribuições, tá, do profissional farmacêutico. Tá bom? O que foi que o decreto 23770, tá, diz que a gente pode fazer, tá? Então tem, como eu havia dito antes, lá no artigo 2, tem várias atribuições que permitem que a gente trabalhe, tá? Então você vai escolher 3 e vai colocar aqui. Tá bom? Já aqui na quarta questão, você vai me dizer qual foi o ano que a Lei Federal 3.820 foi instituída. Aí você vai marcar aqui a questão do ano que foi instituído. Tá bom? Isso aqui tá moleza. Na quinta questão, eu já puxo pelo Código de Ética Farmacêutico, tá? Que é a 596/2014, que você vai dizer os 3 anexos, tá? Você primeiro vai dizer o que cada anexo diz e depois você vai colocar os títulos dos anexos, tá? Como a gente comentou na última aula, tá bom? Você vai me dizer os títulos e os anexos de cada título, beleza? Já na questão 6, você vai me descrever 3 atribuições ou funções dos Conselhos Federais de Farmácia e Conselhos Regionais de Farmácia. Tá bom? Então, cada função, tanto o Conselho Federal como o Conselho Regional. 3 funções de cada. Vai me listar aqui, né, na questão 6. E na 7ª, você vai me dizer, responder C, que é o mesmo de correto, e E de errado, tá? Você vai ler cada linha dessa, vai me dizer se está correto ou errado, beleza? E aí encerra, tá? Vale 2 pontos, tá bom? Vou aguardar vocês, que vocês me entreguem na próxima aula, tá bom? Então, por hoje é só, tá, pessoal? Eu agradeço, tá? Então, qualquer dúvida que tenha pertinente, pode estar me chamando, me enviando mensagem, tá bom? A gente vê na próxima aula. Até mais, pessoal.